Olá, seja bem-vindo novamente à nossa aula de Física 1 Mecânica. Para essa aula nós vamos trabalhar aí com operações com os vetores, vamos falar aí do produto escalar e do produto vetorial e também vamos estudar os vetores unitários. Então prepare seu caderno e vamos começar. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula falando das operações com vetores. A primeira operação que nós vamos falar é a operação de adição, que também serve para subtração. Então vamos lá, vamos utilizar aqui a regra do paralelogramo. Como é que funciona? Bom, tá aqui, olha, vamos pegar aqui dois vetores. Eu tenho o vetor A, tá aqui o vetor A, na direção horizontal, tá certo? Apontando aí da sua esquerda para a sua direita. E aqui nós temos o vetor B, tá certo? Apontando aqui nessa direção, diagonal para a direita, ok? Bom, para somar esses dois vetores, utilizando aqui a regra do paralelogramo, nós traçamos aqui, a partir da extremidade do vetor A, uma reta, geralmente fazemos aqui um tracejado ou até mesmo um pontilhado, tá certo? Que seja paralelo ao vetor B, tá? E também, a partir da extremidade do vetor B, traçamos uma reta aqui, olha, pontilhada ou tracejada, paralela ao vetor A. O ponto de encontro das retas tracejadas vai me dar o final aqui do vetor resultante, da soma. Então, a origem comum é a origem do vetor resultante, e aqui o ponto de encontro das retas vai me dar aqui a extremidade do vetor resultante R. R, então, é a soma, né, o vetor resultante da soma de A com B, tá certo? Temos também aqui um método ponta a ponta. Então, como é que nós utilizamos esse método? Em vez de colocar os dois vetores com a mesma origem, nós desenhamos, por exemplo, primeiro esse vetor, o vetor A, que já está aqui na horizontal da esquerda para a direita, e a partir da extremidade do vetor A, desenhamos o vetor B, tá certo? O vetor resultante, então, ele sai da origem do primeiro vetor, que é o vetor A, e vai até a extremidade do último vetor, que é o vetor B. Repare que, olha, os dois métodos fornecem o mesmo vetor resultante, tá? A escolha de quem você vai desenhar primeiro é irrelevante. Você poderia ter desenhado o B primeiro e, a partir da extremidade do B, ter desenhado o vetor A. Você vai obter o mesmo resultado aqui para o vetor resultante A. Ou seja, aqui a soma de vetores, ela comuta, tá certo? Bom, temos também a lei dos cossenos, que vai me fornecer o módulo, a magnitude, o tamanho do vetor resultante R. Então, está aqui. Vamos pegar novamente o vetor resultante R, tá certo? E digamos que eu tenho aqui o ângulo entre os dois vetores. Vou chamar esse ângulo de ângulo θ, ok? Utilizando aqui até a situação do método do paralelogramo, a regra do paralelogramo, ok? Bom, para encontrar então o módulo, o tamanho do vetor resultante, nós vamos pegar então o quadrado dele, o quadrado do módulo, né, da magnitude do vetor resultante, vai ser igual ao quadrado do módulo do vetor A, mais o quadrado do módulo do vetor B, mais duas vezes o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá certo? É claro, é só extrair a raiz quadrada, você vai obter aí a magnitude do vetor resultante R. Tá certo? Bom, geralmente utilizamos essa notação aqui para o módulo de um vetor, tá? Essa notação é mais simplificada, é até mais imediata, então, para você representar o módulo de um vetor, ok? Então, é bem simples aí a aplicação da regra da lei dos cossenos. Tá, mas como é que funciona a subtração de vetores? Segue a mesma regra. Você pode aplicar a regra do paralelogramo ou também um método ponta a ponta. Só que quando você vai pegar a subtração, é somar com o oposto. Então, digamos que eu quisesse aqui A menos B. Então, eu teria que pegar o vetor oposto ao vetor B, tá certo? Eu tenho que pegar ele no sentido oposto. Só inverter o sentido, ok? E aí nós temos a subtração comum, bem simples, tá? Aí você pode utilizar a regra do paralelogramo ou então o método ponta a ponta. E também vale a lei dos cossenos, tá? Lembre-se que na lei dos cossenos aqui, olha, você não vai colocar menos aqui não, tá? Continua um mais aqui, tá certo? Do jeito que você tem aqui. Só inverter o sentido do vetor B. Se ele for o vetor aqui, né, menos B, tá certo? Ou se fosse o caso, né, B menos A, você vai inverter o sentido do vetor A, tá certo?
Anteriormente, eu havia dito que na subtração de vetores, você vai somar, é uma soma, só que com o inverso do outro vetor. Por exemplo, vamos pegar aí de novo, R igual a menos B. Quem é o menos B? Tá? Então, você vai somar com o oposto de B. É o vetor que tem um sentido oposto. Olha. Então, está aí o vetor A e aqui o vetor B. Eu quero somar com o oposto de B, então, olha, vamos pegar o sentido oposto. Tá certo? Inverte o sentido do vetor B. Tá? Aí você soma normalmente, utilizando aí a regra do paralelogramo ou o método ponta a ponta e continua utilizando normalmente a lei dos cossenos. Ok? Claro é que aí o ângulo muda, tá? Que aí você vai ter que pegar um outro ângulo, porque uma hora aqui, olha, com o vetor B apontando da sua esquerda para a direita, para você que está visualizando aí a tela do seu dispositivo, você tem um ângulo menor que 90 graus, tá? E aí, quando você inverte o vetor B, vai pegar o vetor menos B, aí o ângulo entre os dois vetores vai ser um ângulo maior que 90 graus. Aí você vai ter diferença no sinal do cosseno, mas você aplica a regra dos cossenos normalmente, ok? Multiplicação de um vetor por um escalar, um número, tá? Então tá aí, vamos pegar novamente o vetor B na sua direção horizontal, da esquerda para a direita, e eu vou multiplicar por um escalar, o vetor B, por exemplo, menos 2. Então, o menos já inverteu o sentido do vetor. E por ser 2, eu vou duplicar, aumentar aqui a magnitude, o módulo do vetor, em 2 vezes. Tá certo? Então, você pode aumentar a magnitude do vetor, ou até mesmo você poderia pegar um vetor com a magnitude bem menor. Imagine se eu tivesse multiplicado aqui por menos meio. Então, eu teria pegado simplesmente metade aqui do módulo do vetor B original. E, claro, invertido o sentido, já que eu multipliquei por menos B. Se eu multiplicar por um escalar positivo, eu vou manter o mesmo sentido. Ok? Produto escalar entre dois vetores. Então, vamos pegar novamente aí os dois vetores, A e B. Tá? Está aqui o ângulo θ entre esses dois vetores. Definimos o produto escalar entre dois vetores como sendo uma grandeza escalar, o resultado, dado aqui pelo produto interno ou até produto escalar, igual a módulo de A vezes módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá certo? Muito utilizado aqui, olha, quando você trabalha com projeções de vetores. Porque se você for observar aqui, por exemplo, A cosseno de θ é como se eu estivesse pegando aqui o vetor A e projetado aqui, olha, numa direção normal, aqui é o vetor B, tá certo? O vetor A, tá? E pegando ele aqui na mesma direção. Mas o resultado disso é um escalar, tá certo? Para quem já estudou física lá no ensino médio, trabalho, por exemplo, é uma grandeza escalar e é dada aí pelo produto interno ou produto escalar, né? Força e deslocamento, ok? Produto vetorial. Vou pegar aqui uma figura que vai nos auxiliar a determinar quem é o vetor resultante. Então, olha só, nós temos aqui o vetor A nessa sua orientação, tá certo? E aqui o vetor B, ok? Vetor A é como se ele estivesse saindo aí do plano aí do seu dispositivo, tá? Da tela do seu dispositivo. E o vetor B está aqui na direção horizontal da esquerda para a direita, ok? Bom, chamamos de vetor C como sendo o vetor resultante do produto vetorial de A com B, ou que nós chamamos de A vetor B, como sendo o vetor perpendicular ao plano formado pelo A e pelo vetor B. Tanto é que ele é perpendicular simultaneamente ao vetor A e também ao vetor B. Tá certo? Bom, para encontrar o módulo do vetor C, utilizamos a seguinte regra. Olha, é o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo θ, formado aqui, olha, entre os dois vetores. Tá certo? Como é que nós encontramos esse vetor C? Utilizamos aí a regra da mão direita. Então, vem aqui comigo, observe aqui. Você vai pegar a mão direita, os 4 dedos da sua mão direita, nesse caso aí, olha, eles estarão orientados de acordo com o vetor A. Tá certo? Aqui você vai pegar A, vetor B. Tá? A ordem é relevante. E aí, o que você vai fazer? Você vai girar os 4 dedos da sua mão direita até encontrar o vetor B. Tá certo? O polegar vai te dar aí o vetor C. Tá? Querendo, você poderia até dispor sua mão dessa forma. Mão direita, tá? E aqui o dedo indicador seria o vetor A, o dedo aqui médio
vai ser o vetor B, aí o polegar vai te dar o vetor resultante, o vetor C, tá certo? É a regra do avanço do parafuso, ok? Regra da mão direita, tá certo? É assim que você obtém aí o vetor resultante aí do produto vetorial A, B, ok? Torque, para quem estudou aí momento de uma força, né? Alavancas, lá no ensino médio, o torque é fruto de um produto vetorial, bem parecido, né, com o trabalho, que é força vezes a distância, só que lá no trabalho o resultado é um escalar, porque trabalho é um escalar, já o torque é um vetor, tá certo? Dado aí pela regra da mão direita, ok? Então é assim que você aplica a regra da mão direita. Bom, vamos falar agora dos vetores unitários. Então vamos pegar aqui novamente os nossos eixos coordenados, tá? X, Y, Z. E aqui nós temos os vetores unitários nas respectivas direções. Na direção do X, eu vou chamar de vetor I, tá certo? A ordem aqui também é relevante, tá? A gente está utilizando aí a ordem destrógena. Mão direita, tá certo? Olha, já o vetor unitário na direção do eixo Y, J, e no eixo Z, K, tá certo? Como o próprio nome diz, vetores unitários, eles têm módulos igual à unidade, tá certo? Todos eles têm o mesmo tamanho, mesma magnitude, ok? 1. Bom, então assim nós podemos escrever qualquer vetor em termos desses vetores unitários. Por exemplo, vou pegar aqui o vetor V, tá? Um vetor qualquer aqui, tá certo? Eu vou colocar ele aqui em termos de seus componentes x, y, z, olha. Então, ele tem um componente x vezes o vetor unitário i, um componente y vezes o vetor unitário j e um componente z vezes o vetor unitário k, tá certo? A soma desses três componentes vai me dar o vetor resultante v. Tá? É uma soma vetorial, normalmente, como você já aprendeu, ok? Então, lembrados, como nós havíamos falado que o vetor também poderia ser dado aqui pelos componentes aqui, ou melhor dizendo, pelas coordenadas das extremidades? Pois é, as coordenadas das extremidades desse vetor são exatamente os componentes x, y, z desse vetor. Tá certo? E para encontrar o módulo do vetor v, basta você aplicar o Pitágoras, olha. Aí você vai obter o módulo do vetor v, tá? Pegar aqui, olha, o componente do vetor v na direção do eixo x ao quadrado, mais o componente do vetor na direção do eixo y ao quadrado, mais o componente do vetor na direção do eixo z ao quadrado, e claro, extraindo a raiz quadrada. Ok? Então tá aí, olha, podemos escrever esses vetores nos seus componentes utilizando os vetores unitários. Produto escalar e vetorial em termos dos vetores unitários. Olha só, vamos escrever aqui o vetor A em termos dos vetores unitários. Então, o vetor A vai ser componente A na direção do eixo x, ou simplesmente AX vezes o vetor unitário I, mais AY, vetor unitário J, mais AZ, vetor unitário K, ok? Bom, agora o vetor B. Então, B, BX, I, mais BYJ, mais BZ, K. Queremos multiplicar esses dois vetores, produto interno ou produto escalar. Então, vamos lá. A escalar B. Então, vamos pegar os vetores, tá certo? Como nós temos lá em cima, e vamos aplicar aqui a distributiva, normalmente, tá? Então, por exemplo, AXI vezes BXI, ok? Vamos aplicar aqui, olha, a seguinte regra. I escalar I é igual a unidade. J escalar J é igual a unidade. K escalar K é igual a unidade. Mas por quê? Estão lembrados lá do produto escalar? Que era módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles? Pois bem, I é paralelo a I. Tá? Então, se você vai pegar aqui o módulo de I, multiplicar pelo módulo de I, e o cosseno do ângulo entre eles, que vale 0, cosseno de 0, que vale 1, então nós vamos ter aqui, olha, simplesmente 1, tá certo? Ao passo que, se eu pegar, por exemplo, I escalar K, esses dois vetores unitários são perpendiculares. Então, se você for pegar o módulo de I, módulo de K, vezes o cosseno de 90, você vai encontrar 0. Então, o produto escalar entre dois vetores perpendiculares, claro, é nulo, ok? Assim como eu vou ter I escalar J igual a 0, J escalar K igual a 0, tá? Então, só vamos ter aqui os produtos escalares válidos I escalar I,
J escalar J e K escalar K. Então, por exemplo, quando eu fizer aqui o produto de AXI com BXI, eu vou ter simplesmente AX vezes BX. Pronto, acabou. Agora, quando eu fizer o produto AXI com BYJ, zero. Tá? A mesma coisa com AXI vezes BZK, zero também. Então, olha, eu só vou ter como resultado aqui para esse nosso produto escalar, simplesmente pegando os componentes aqui, olha, na direção do eixo x de cada vetor e multiplicando. E depois é só somar aí os componentes, tá certo? Para obter aí o produto interno ou produto escalar entre esses dois vetores. E o produto vetorial, como é que fica? Vamos fazer a mesma conta, tá? Do mesmo jeito, vamos multiplicar, tá certo? Só que agora, de forma distinta ao que nós vimos aqui, olha, para o produto escalar entre os vetores unitários, eu vou ter para o produto vetorial. Por exemplo, se eu pegar I vetor J, isso vai me dar exatamente o vetor K, tá certo? Estão lembrados? Regra da mão direita, se você pegar os 4 dedos na direção do vetor I, ou até mesmo se você fizer essa disposição, tá aqui, olha, o dedo indicador vai ser o vetor I, o dedo médio vai ser o vetor J, olha o vetor K, tá? Agora, se eu fizer o produto inverso, se eu pegar J, vetor I, aí eu vou ter o vetor menos K, tá certo? Porque você vai ter que inverter os dedos, né? Você vai colocar na direção do J, vai varrer até o vetor I, aí o polegar vai apontar para baixo, tá certo? Então, olha, eu só vou ter produtos vetoriais válidos quando os vetores forem perpendiculares. Porque quando eles forem paralelos, por exemplo, I, vetor I, porque quando você vai aplicar seno de zero, vai dar zero. Você vai ter módulo de I vezes módulo de I vezes o seno de zero, que vai dar zero, tá? Então, o produto vetorial entre dois vetores paralelos, ou se você quiser antiparalelos, tá? Em que o ângulo vale 180 graus, o produto vetorial é nulo, ok? Então, olha, efetuando os cálculos, você vai ter, ó, como eu falei, né? J vetor I, aí você vai ter o vetor menos K. Vai inverter a regra da mão direita, né? Você vai colocar os dedos na direção do vetor J e varrer até encontrar o vetor I. Seu polegar vai apontar para baixo, ou seja, no sentido inverso do eixo Z, né? Vamos pensar assim, então vai apontar para baixo, ok? Então, olha, efetuando os cálculos, então, eu vou ter aqui como produtos válidos, olha só, AX, BY menos AY, BX, dando o vetor K, tá? Ou seja, esse daqui, olha, é o componente na direção do eixo Z, tá? Paralelo aqui ao vetor K, ok? Do vetor resultante, tá? Aqui, componente na direção do eixo Y e aqui, finalmente, o componente na direção do eixo X, ok? Menos por conta da inversão aqui, quando você fizer aqui, né? Por exemplo, J vetor I, tá? J vetor K, tá certo? Aí você está invertendo, né? Ó, J vetor K, I. Mas quando você fizer K vetor J, menos I, ok? Por isso que aparece esse menos aqui, olha, dentro do parêntese, ok? Eu incentivo você a praticar esse produto, tá certo? Observe isso aqui, essa disposição aqui, olha, vai me dar algo parecido com determinante, olha, e vai funcionar direitinho. Se você pegar aqui I, J, K e colocar os componentes aqui dos dois vetores nas colunas respectivas, olha, dos componentes I, J, K, e fizer aqui o cálculo do determinante, você vai obter exatamente aqui, olha, esse resultado para o produto vetorial, tá certo? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, nós vamos exercitar os assuntos que nós estudamos, tanto da aula 1 como também na aula 2, esse capítulo 1 introdutório aí na parte de mecânica. Estão gostando das aulas? Então se inscreva no canal. Não se esqueça aí de compartilhar com os colegas. Ative o sininho e dá o seu joinha. Vai, até a próxima!